Começar, obviamente, falando do técnico do Atlético, né? Tudo indica que seja mesmo Eduardo Domingues, um nome que realmente não apareceu nas listas aí que eram feitas, eu acho que por dois motivos. Um, porque o Atlético, né? Algumas pessoas do Atlético diziam que argentino tão cedo a gente não ia ver, e a segunda, porque ele estava empregado e o Atlético também falou que não era nenhum treinador que estaria empregado, seria um que poderia sair, já tinha saído, ou coisa parecida. Né? Tanto que tem uma multa aí de $1 milhão, né? Para ser paga para o Atlético se quiser realmente trazer o Eduardo Domingues. Então não apareceu na lista de ninguém, acabou sendo uma surpresa. A gente conhece, obviamente, o que se sabe dele, do trabalho dele na Argentina, né, principalmente da última temporada, uma temporada muito vencedora, é ex-jogador também, mas vamos lá, a gente não tem assim uma intimidade maior com ele. Leandro Colombo, o que você achou disso antes da gente entrar aí nas artes que você preparou sobre o treinador? Vamos lá, Dimara. Primeiro, né, a shortlist, que até foi dita a você, né, Dimara, a gente trazia ali a informação básica. Isso. Que eram alguns portugueses no radar, eram alguns portugueses no radar e um argentino. Esse argentino é bom a gente explicar para o pessoal que está em casa, né? A gente vai atrás, Dimara, de situações que o Atlético consultou. Sim, e consultar para negociar a uma distância, como eu já disse aqui. Então, pelo que a gente soube, né? Martim Palermo, Fernando Gago, alguns nomes consultados pelo Atlético, esses acabaram não se tornando negociações. Sondar para negociar, há um passo aí. Mas Eduardo Domingues é o que a gente teve de informação. Essa busca acelerou um contato direto com o Atlético, primeiro com o staff do treinador, sucessivamente com Estudiantes, onde está até então Eduardo Domingues. Houve esse contato, as negociações partiram porque o técnico deu ok já há um tempo no Estudiantes, vencedor, como você mesmo disse, Dimara, e ele na renovação de contrato com Estudiantes até 2027, pelo pedido dele, há uma cláusula de liberação caso ele se sentisse atraído por um projeto. Ao que tudo indica, sentiu-se atraído pelo projeto do Atlético e está em vias de fechar. Vamos começar então, Dimara? Vamos começar e aí eu quero ouvir o Lélio sobre isso, né? Depois o Seabra, a Duda também vai falar sobre... Nos diga quem é Eduardo Domingues. É argentino, nascido em Lanús, de 47 anos, viu, Dimara? Onde também nasceu Diego Armando Maradona. Onde jogou? Foi ex-zagueiro, tá, Di? Passou por 7 clubes na Argentina: Olimpo de Bahia Blanca, Vélez Sarsfield, Racing Clube, Independente, All Boys, Atlético Rafaela e, por último, o Huracan, onde encerrou a carreira e começou a carreira como treinador. Uma semelhança aí com alguns outros personagens do futebol, né, Dimara? Assim que ele aposenta, pendura as chuteiras, começa a comandar o clube de Buenos Aires. Passou também pelo Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos e o Independente de Medellín da Colômbia. Esta é a carreira de Eduardo Domingues enquanto jogador, enquanto ex-zagueiro. Passando para uma próxima página, Dimara, a gente começa a ver o perfil do Eduardo Domingues, de 47 anos, como treinador. Primeiros clubes pelos quais ele passou, depois a sequência, como eu disse. Vamos primeiro perguntar antes de vir essa nova, vamos perguntar. Ô Lelinho, o que você achou especificamente? Ela, por enquanto ainda não está confirmado pelo Atlético, mas tudo indica que deva ser o nome. Antes de vir aí pra gente realmente a história dele como treinador, que o Colombo também vai falar, posicionamento, como é que ele joga, o que você achou desse nome? Ô Dimara, você sabe o que é que eu gostaria de fazer, se realmente foi ele? Sim. É parabenizar o Atlético de não ter deixado vazar o nome dele. É verdade. Porque, por mais que nós trabalhemos com a informação, mas finalmente o Atlético conseguiu ficar de boca fechada, né? E ficar passando vergonha aí. Não, o cara falou não, e não sei o quê. Igual a primeira coisa que surgiu foi o nome desse Carvalhal de novo. Foi, de novo. Entendeu? Então, pelo amor de Deus. Então, parabéns. Agora, o Domingues, ele não se encaixa, pelo que a gente conhece e acompanha, naquele perfil divulgado, não. Que o cara que só vai dizer amém e tudo mais. Ele parece um cara muito firme, fez um trabalho bom no Estudiantes ano passado, acabou sendo eliminado pelo Flamengo nas disputas de pênaltis da Copa Libertadores, poderia ter tido uma sorte melhor, é verdade também, no confronto, como poderia ter também perdido logo no primeiro tempo do jogo lá no Maracanã. Mas ele é um técnico que parece ser muito competente,
Eu vi a final do campeonato argentino, vi esses confrontos com o Flamengo e assim, ou contra o Flamengo, né? De qualquer maneira, é o seguinte, não dá para avaliar muito em jogo mata-mata, não, porque é diferente. Mas me parece um camarada extremamente competente. Vamos ver se o nome dele será confirmado daqui a pouco pelo Galo. Eduardo Domingues, Daniel Seabra, foi surpresa, né? Além de não ter vazado como que o Lélio falou, e realmente não vazou, não estava na lista de ninguém. Eu fiquei surpresa também por essa questão, porque ele não encaixa mais ou menos no perfil que era falado, né? Aparentemente não, né? Ver como é que foi a conversa aí, se é que vai ser ele mesmo, né? Mas aí o Colombo daqui a pouco vai passar um pouco mais. Até gravei um vídeo com o Colombo hoje de tarde. Eu acho assim, me parece um bom treinador, me parece um cara que sabe o que tá fazendo, que entende do riscado, é um cara novo, com boas ideias, tem um bom currículo, a gente vai ver o currículo dele daqui a pouco. A grande questão é a adaptação. O Atlético vai ter paciência pro cara, a torcida do Atlético vai ter paciência. Eu não tô nem pedindo paciência pra torcida, eu quero saber se a torcida vai ter, porque vai ter que ter, né? O cara vai chegar num mercado novo, com um calendário louco, que a gente sabe como é que é, e todos os treinadores que vêm de fora acusam o golpe, né? Quando chegam aqui, falam, pô, mas é jogo em cima de jogo, em cima de jogo, em cima de jogo, não dá tempo de treinar, os caras vão entender o que eu tô querendo. É um mercado novo para ele, é um treinador que nunca trabalhou no Brasil, então assim, com esse elenco que ele tá aí, deve pedir uma peça ou outra, ainda tem um tempinho aí de contratação, de janela, mas a grande questão para mim é a adaptação e paciência. Todo mundo vai ter que ter uma paciência, tanto de um lado quanto do outro. Se o Atlético tivesse a convicção de que realmente... Convicção no Atlético, aliás, é um negócio complicado a gente falar, né? Mas se tiver essa convicção aí, eu acho que tem tudo para dar certo. Porque é um cara que tem um bom currículo, tem uma boa cabeça, uma boa história, mas a gente já viu algumas coisas acontecerem por aqui, vamos aguardar. Se for confirmado, né, Duda Branches, uma pena que ele não chegue para a montagem do time, né? Eu acho que isso é fundamental no trabalho que está se iniciando, né? Daqui a pouco o Colombo vai trazer forma de jogo, né? Como é que ele vê as equipes adversárias, como ele vê a sua equipe, né? Mas assim, uma pena, né? Dia 4 se encerra a janela, então é pouquíssimo tempo para... Dia 3, desculpa. Isso. A partir do dia 4, então, não se pode fazer mais nada, então uma pena que ele não possa montar a equipe, né? Isso faz muita diferença, né, Dimara? A gente sabe como que os times aqui, vamos trazer até para o contexto regional, Cruzeiro e Atlético tem muita dificuldade quando tem essa troca de treinador, e o Sampaoli, querendo ou não, ele é um técnico que sabe formar muito bem elenco. Vamos lembrar do Atlético de 2020, que foi campeão em 2021. Então, eu vejo que estava tendo uma convicção, e eu até acrescento uma coisa que o Seabra comentou, além da torcida ter que ter paciência, precisa ter o respaldo da diretoria. Todo mundo precisa estar nesse consenso pra falar assim, olha, vai ser ele. Eu tava até escutando a entrevista, né, que o Dátolo deu pro Frossá, falando da proximidade. É um treinador que é muito estudioso, que se dedica, tem um trabalho aí que o Colombo vai detalhar daqui a pouquinho, mas que tem essa relação muito próxima com os atletas, e eu acho que é isso que o Atlético tá precisando, de atletas que, pra retomar a confiança. E até uma outra informação que eu tava procurando saber, que ele consegue aprimorar, aperfeiçoar jogadores em baixa e dar oportunidade para os jogadores de base também. Isso é tudo que o Atlético precisa, né? Quase uma leitura do Atlético hoje, né? Jogadores em baixa e a questão da base, né? E até acrescentando, né? Uma questão que o Paulo Brax já comentou em coletiva, que toda terceira opção vai ser um menino da base. Isso. Então, dependendo, o Eduardo Domingues, ele pode identificar alguma peça ou outra na base que não precisa ir para a janela de transferências, pode ter essa solução caseira. Então, é mais uma questão aí para ser avaliada também. É verdade. Vamos lá então, querido Leandro Colombo. O próximo então é o perfil como treinador. Vou andando para cá porque a gente vai colocar na tela esse perfil dele como treinador, para que a gente possa entender onde foi que ele encaixou na história do Atlético, né? Exatamente. Vamos lá. Tá aí, Dimara. Quando iniciou? Em 2017, como eu disse, ao comandar o Huracan. Saiu das 4 linhas para depois trabalhar como treinador. Então, passagens pelo Huracan, 2014, 2015, depois 16 e 17. Nacional, uma curtíssima passagem, tá, Dimara? Rápido, né? Venceu o Atlético ali, tá até um título, daqui a pouco eu chego, mas tá um título como Liga Uruguai, ele participou, né? Mas não terminou essa competição. Chega a ganhar do Atlético numa Libertadores. Colón, ele foi campeão com o Colón, Dimara, e aí ele rompeu uma barreira de 116 anos. Que eles não ganharam. Sem conquistar um título, né, nacional de relevância. Independente, uma curta passagem, não deu certo por lá.
até chegar no Estudiantes finalmente em 2023, no inicinho, em março mais precisamente, e permanecer, coloquei ali até o momento, mas esse até o momento deve ser substituído por 2026. Em títulos de Mara, aí os que eu mencionei, com o Nacional do Uruguai, uma Liga Uruguai e uma Supercopa, um campeonato argentino com o Estudiantes contra o Racing. Em dezembro conseguiu essa competição, 2 Copas da Liga Argentina, Colón e Estudiantes, uma Copa Argentina, 2 troféus de campeões também pelo Estudiantes, ou seja, de Mara, é um trabalho vencedor do qual ele vem, né? Com Estudiantes são 4 títulos, além desse que eu mencionei, conquistado com o Colón. Tem lá as suas particularidades, as competições mudam de nomes e de formatos, mas no frigir dos ovos ele conseguiu conquistas importantes. Dimara, a gente tem uma próxima página para de fato poder comentar sobre esse último trabalho, que é o Eduardo Domingues no Estudiantes. São 158 jogos, período em que ele está no clube. E aí as características de VAR, antes delas, 71 vitórias, 47 empates e 40 derrotas, são os números básicos aí do Eduardo Domingues. Aí a gente vai buscando, né, que o cara pensa dentro das 4 linhas, para além da relação, como vocês mencionaram, e aí um esquema básico de 4-2-3-1 com variações, ou seja, podendo ser um 4-3-3, enfim, a formação tática ela vai se adaptando de acordo com o adversário. Características fortes de Mara, presentes no trabalho do Eduardo Domingues. É uma bola parada ofensiva forte. O Atlético está precisando, né? Há muito tempo não tem isso a seu favor, essa bola parada. É um time vertical de ataque direto, ou seja, esqueça com Eduardo Domingues aquela construção paciente de aproximação. É um time que prefere chegar ao gol adversário de uma maneira muito mais rápida, e a solidez defensiva é uma marca do trabalho do Eduardo Domingues. De maneira geral, Dimar, é um time mais simples, digamos assim, que a gente vê em campo. Não tem tanta complexidade. Não estou dizendo que não tem estudo para ele ser desenvolvido, mas que a gente consegue perceber em campo é uma estrutura mais simples. A solidez defensiva, uma marca, eu até destaquei, 158 jogos pelo Estudiantes, 145 gols contra, ou seja, uma média inferior à de 1 gol sofrido por jogo. São características aí do Eduardo Domingues, Dimara. O time vertical parecido com o trabalho que fazem os portugueses, né? Eles gostam do time vertical, essa solidez defensiva. Eu tenho muita preocupação com a bola aérea defensiva, né? Em relação ao Atlético, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser corrigida há uns 4 anos, mais ou menos, né? Daniel Seabra, usando essas características, agora falando dele taticamente, me parece que ele gosta de trabalhar com um homem ali na frente, pode ser um centroavantão mesmo, ou pode ser um jogador transformado num atacante mais agudo, né? Ou um atacante mais agudo. Pelas características, você acha que o Atlético tem esses jogadores aí para ele começar esse trabalho? Eu acho que sim, eu acho que o Atlético pode ter sim alguns jogadores que se encaixem nesse perfil. Primeira coisa que o Colombo falou que eu acho interessante é um jogo mais simples. Eu acho que o Atlético precisa disso. Precisa de um negócio mais simples, mais direto. Tem elenco pra isso, tem time pra isso, dá pra montar um bom elenco. Parar de inventar um pouco, né? De meio, não sei o que pra lá, uma direita não sei o que, sem lateral. Eu acho que um time mais simples, mais direto, o Atlético tem time pra isso, tem elenco pra isso. Bola parada, por exemplo. O Hulk com bola parada é um negócio de maluco, né? O Scarpa também pode ser muito bem aproveitado nisso aí. Um cara que pode ser ter uma função bem importante no esquema dele, vai aqui, né? É o Cassierra, que acabou de chegar. A gente não sabe ainda avaliar muito bem, porque entrou pouco ainda, a gente não sabe muita coisa dele, mas se bem trabalhado, eu acho que pode ser uma boa, sim, o Cassierra ser bem aproveitado nesse esquema dele. Para mim, a grande questão é um futebol mais simples, mais direto, mais rápido, saindo pro ataque e ponto, sem inventar muita coisa. Mais objetivo. Eu acho que o Atlético pode se encaixar bem aí. Perdão, viu, Seabra? Só para completar, para facilitar o raciocínio dos amigos também, uma característica importante que eu esqueci de mencionar e deixar ali pro nosso internauta, é de que ele aposta, Dimara, na capacidade, vamos dizer ali, de improviso dos seus atacantes. Ele aposta, por favor, né? Então ele aposta na habilidade de cada um deles. Por exemplo, Eduardo Domingues chegando, é muito possível que ele dê liberdade pro Dudu, ele dê liberdade pro Hulk, para esses caras chegarem lá na frente e pela própria intuição conseguir desenvolver uma coisa. O Domingues pegou os jogadores mais habilidosos que ele teve no Estudiantes, um exemplo é o Rolheiser, que tá no Brasil hoje, tá jogador do Santos, né? E se destacou muito, foi pro Benfica justamente porque ele tinha muita liberdade para jogar. Então o Domingues entende mais ou menos que, quem é craque, quem conhece do riscado, fique à vontade para você desenvolver suas jogadas. Não é uma coisa muito
fixa não, viu, Dimar? É bem mutável, digamos assim. Uma coisa que a gente cobrava muito, né, Lélio? Essa liberdade do jogador, da observação do jogo, de quem está em campo, sente e entende o que está acontecendo, né? Quer dizer, ele pode até armar um esquema, mas você pode chegar na beirada do campo e falar, aqui, chefe, tá dando não, né? Vamos fazer isso. Mas para fazer isso, você precisa ter jogadores que tenham essa condição. Então, se ele dá essa liberdade, eu acredito que seja num diálogo, né? E nas escolhas que eles vão acabar fazendo juntos, né? No futebol é muito difícil, né? Você vê, igual tem no futsal, no basquete, o cara vai e pega a prancheta e desenha uma jogada, e a jogada é executada. E até mesmo porque a gente não tem tanta paralisação assim. Agora tem esse tempo de hidratação aí, que a Conmebol realmente vai fazer prevalecer aí nesta temporada. Ontem eu estava vendo os jogos do Bahia e do Botafogo, e isso aconteceu como tem acontecido sistematicamente aqui no Brasil. Olha, o técnico, ele sabendo aproveitar as características dos jogadores, isso é muito importante. Ele dando liberdade para o camarada não ficar preso apenas num lugar e poder executar da melhor maneira possível a jogada ofensiva é importante. Eu me lembro muito, é até um jogador que todo mundo fala, todo mundo você queria ver no Galo. Jogador bom, é claro que eu gostaria de ver no Galo, com certeza. O nome dele é Ascaciba. Não é esse o nome mesmo, senhor Rolão? Esse é bom jogador. Oi? Já saiu pro Boca. Pois é. Mas é um meio armador, meio atacante, né? Isso. Muito bom, jogava com o Carrijo, que já é um jogador mais veterano. E esse era o time do Estudiantes do ano passado, que esse torneio de campeões é como se fosse a Supercopa da Argentina, exato, né? Perfeito. Que ele ganhou do Platense no final do ano passado, mas eu acho que peças para ele montar um time muito competitivo aqui, ele tem muito mais do que ele tinha no Estudiantes. Com certeza. Isso aí, para mim, não resta a menor dúvida. Ô, Duda, a gente conversou muito sobre essa questão, que é uma preocupação, acho que de todos nós, né? Até pela saída do São Paulo e da forma como foi, né? Da relação dele de elenco. E você buscou essas informações, né? Como é que é a relação dele com os jogadores, com, né, a diretoria dos clubes e tudo mais? Como é que ele se relaciona? Olha, Dimara, pelo que até o Dátalo, né, ídolo do Atlético, comentou, tem uma relação muito próxima. Então ele consegue aproveitar muito bem dos atletas, e os atletas de forma geral falam muito bem dele. Então eu acho que esse momento que o Atlético está precisando de confiança, isso vai ser crucial. E completando uma informação, o meio de campo é um ponto que me preocupa um pouco, porque no Estudiantes ele tinha uma zaga muito técnica, e de 2024 para 2025 o Estudiantes ele fez um investimento pesadíssimo, contratou atletas de muita qualidade, inclusive ficava até um pouco aquém em questão de desempenho, mas conseguia os resultados. Fica esse questionamento. O meio de campo, eu quero dizer com isso, ele gosta de um volante marcação, então isso contradiz um pouco uma fala já do Paulo Braz, que queria aquele volante de distribuição, exatamente, não aquele volante marcador. O volantão, né? O volantão, o primeiro volante clássico que a gente comenta tanto, porque o Atlético é muito fácil, falar que tem 3 zagueiros, 3 volantes no elenco. O Thomas Pérez, ele chega muito como uma aposta. Tem o Maicon que pode fazer ali, tem o Alan Franco que, querendo ou não, já tá mais improvisado. Mas não tem aquele cara para vestir e chamar a responsabilidade. E o meio de campo é um meio de campo muito povoado. As linhas são muito compactas, tende a ser um time que defende ali no bloco médio, baixo também. E o que acontece? O meio de campo fica muito na região central. Os alas ficam muito liberados, né? Tanto os laterais como os pontas liberados para construir as jogadas. Então é um ponto de atenção. E principalmente quando a gente traz para a realidade do Atlético, tem o Renan Lodge ali pela esquerda junto com o Dudu. E os dois fazem uma dobradinha muito interessante. É claro que do lado direito fica esse questionamento de como que vai ser o Preciado. O Preciado, ele vai ter condição física? Dá pra ver que ele tem um déficit físico significativo, né? Não dá conta de jogar os 90 minutos, e principalmente nesses jogos intensos de campeonato estadual, essa sequência do futebol brasileiro, né, do calendário, como vocês bem ressaltaram, e tem mais uma peça ali na frente, que em alguns momentos com o São Paulo, até o Coelho jogou improvisado ali, ou vai colocar o Scarpa. O Scarpa é melhor na função dele no meio de campo, mas igual o Colombo falou, ele sabe que os craques jogam bola, precisa retomar a confiança, e eu tô muito curiosa para ver se o Eduardo Domingues vier, né, o que é a tendência, talvez vai demorar um pouco para anunciar, igual a gente tava até pesquisando, o Estudiantes joga aí no sábado, então deve ser um pouquinho depois, mas tô muito curiosa para ver como vai ser essa questão, principalmente defensiva, porque é um time
time que defensivamente é crucial. Pro funcionamento do esquema do Eduardo Domingues específico, né, pela até os lances que a gente já acompanhou, vai ser muito importante essa ter essa solidez defensiva, porque ainda está deixando muito a desejar o Atlético. Né? Talvez seja a minha maior preocupação, seja na bola aérea, ou seja com a bola por baixo, no chão. Né? Inclusive, com o São Paulo, a gente estava perdido por causa disso, né? A gente não sabia quem é que estava indo matar a jogada e qual era o esquema. E muitos jogadores improvisados também, né? A Duda lembrou bem, tá? E na verdade o jogo é amanhã. O jogo é amanhã. Sarmiento, então, isso. Já tô sabadando antes. Exatamente. Jornalistas que cobrem Estudiantes, tá, Dimara? Fontes respeitáveis lá disseram, né, que conversaram com o Juan Sebastián Verón, aquele mesmo, tá, gente? O Verón é o presidente do Estudiantes, e ele já informou para esses jornalistas que amanhã é a despedida do Eduardo Domingues contra o Sarmiento, é o jogo em casa, no Uno, né, em La Plata. Então seria a despedida oficial do Eduardo Domingues. Aí vai ter atleticano dando uma audiência acompanhando jogo tudo. Aí, né, Dimara? Vai ter. Pra quem quiser, às 17h45, tá? E se for ele mesmo? Por que a gente fala se for ele mesmo? Meu amor, isso é futebol, né? A gente precisa ter os nossos cuidados. É uma precaução. Porque, né, uma precaução. O Atlético só deve fazer o anúncio, então, depois que ele oficialmente fizer a despedida. Aliás, vale dizer que quem anunciou que ele estava vindo pro Atlético foi a imprensa argentina, né? Os nossos companheiros argentinos também muito bem informados e tudo mais. Sabe qual é o apelido dele? Eu sei, mas fala, La Barba. El Barba. El Barba? El Barba. El Barba. Tá bom. Aqui ele vai ser a Barba mesmo, tá ótimo. Já tem. Ele parece com aquele vocal lá daquela banda lá que é New Metal, nem sei o nome disso. Como é que é o nome daquela banda lá? System of a Down. Aí. Aquele vocalista da Armênia, né? Acha aí pra gente ver se é isso mesmo, meninos. Da Armênia mesmo. Pra gente ver. Pra gente já vai ficar trazendo. Metal mesmo, viu, Léo? Oi? Wolverine, assim. Isso que eu ia falar. Parece. Lembra? Mas traz lá o vocalista pra gente ver se é ele mesmo. Enquanto isso, o Paulo Cansado tá falando, tá parabenizando a equipe, obrigado por nos posicionar sobre as equipes de Minas. Bora lá, Galão. Olha esse aqui que interessante, Lelinho. Gostei demais. Lucas Scarpa, ele tá falando assim, né? Lucas Capa. Diferente, tem nada de Scarpa. Scarpa com uma coisa. Tá imaginando o Scarpa titular, né, Dimar? Eu sei. Que eu gosto muito, gostaria muito que fosse. Está satisfeito agora, vocês da imprensa? Bom. Olha aí o treinador ruim que o Galo arrumou. Aí eu negociei, eu nem sabia da existência dessa possibilidade. Então, você sabia, Lelinho? Mande isso pra Rádio Itatiaia, amigo. Lá que começaram a fritar o Sampaoli. E depois você manda para cada torcedor do Atlético que, né, não gostava do Sampaoli. Tá bom? Um abraço. Abraço, verdade. Eu até busquei uma foto aqui, viu, Lélia? É o Sérgio Tanquian. Manda lá pros meninos colocarem. É a mesma coisa. Velho. Mesma coisa. Nunca vi os dois no mesmo lugar. Igualzinho, viu? Manda lá pro Matheus colocar pra todo mundo ver. O Modal tá dizendo aqui, esse técnico é melhor do que Milito, Cudê, Dudamel, Sampaoli, só não é melhor que o Cuca. A Cacilda Ferreira está dizendo aqui, técnico fraco só porque disputou uma partida com o Flamengo? Eu já não estou entendendo mais nada, gente. Abraço, Cacilda. Camarada na aí, tela campeão, aí, Lélio. Pelo amor de Deus, aí. O vocalista e o treinador. Gente, isso é igual. O vocalista é o da direita, viu? Sim, a direita do seu vídeo. Até o Cavanhaque. Gente, é ele. Será que não é irmão gêmeo? Não, uma outra aí. Nunca viram os dois no mesmo lugar, Dimar. Não sei. Eu acho que ele, quando não está bem como treinador, ele começa a cantar. Ou seja, né, gente, aqui. Ana Montana. O Galo vai jogar por música, né? Pronto, demorou, gente. Né? Ai, gente, já tava demorando. Mas dá pra ele esconder bem se acontecer alguma coisa. Ele começa a cantar, não é verdade? E aí as pessoas falam, o cara é o quê? Armênio? Ele tem que aprender armênio, porque senão vai ficar difícil. Armênio é duro, hein? O Otacílio tá dizendo aqui, alguém acredita no produto futebol? Eu não acredito, ele tá meio desacreditando aí de tudo. Não sei, acho que é um momento complicado, né? Agora vem esse momento depressivo, né? Sim. O Atlético tinha o Sampaoli. Bom, eu não preciso ficar aqui repetindo o que eu penso sobre ele. Mas estava esperando que viesse quem? O Xabi Alonso? Não dá, Xavi? Né? O Jürgen Klopp? Não. O Rubem Amorim? Não. O Sérgio Conceição? Também o Nuno Espírito Santo?
Gente, claro que não. Mas eu, assim, me parece ser um bom treinador. Eu falar que eu conheço a fundo o trabalho dele, com sinceridade, eu não conheço, mas eu vi 3-4 jogos aí do Estudiantes. E é só isso que eu posso falar, mais nada. Eu também vou entrar nessa, né, o Daniel, de que fica todo mundo eu conheço, eu vi. Eu sei do que a gente procurou saber, estudou e tal. O Colombo tem mais relação com o futebol argentino e por isso ele pode falar mais. E principalmente a questão dele encaixar no Atlético, é uma situação muito difícil, né, Dani? E tem um monte de torcedor aí que vai falar que é ruim, que é péssimo, que é horroroso, que não sabe nem quem é o cara. Então vamos combinar, né, gente? Vamos com calma também nisso aí. Agora, nesse momento aí, saiu o Sampaoli, da coisa como tá, SAF desacreditado e tal. Qualquer um que o Atlético... Dessa lista que o Lélio falou ali, ó, qualquer um, Lélio, que alguém trouxesse ali, o cara ia falar assim, europeu, conhece nada do Brasil, o que é isso? O Jürgen Klopp. Não, que Klopp o quê? Nem sei quem é esse cara e tal. Então, assim, nesse momento todo mundo vai criticar tudo. Vamos esperar o cara trabalhar, né? Eu só acho, viu, Dimar, agora tirando um pouco da brincadeira, assim, vamos lá, né? O torcedor, ele tem sempre o direito de dar a opinião dele. Também acho, por favor. Seja sempre muito bem-vindo, deixe seu comentário aqui, como nós vamos passar a conhecer mais o Eduardo Domingues. Agora, quem tem que acreditar que ele é bom e que ele serve, Dimar, é a diretoria do Atlético. Claro. Porque chega, né? Chega dessas trocas de cadeiras. Até eu recomendo, eu coloquei lá, viu, Dimara, no Tempo de Galo número 4, algumas estatísticas assustadoras. youtube.com/@tempoesportes, vai lá que tem isso e tem também o que você gravou com o Seabra também, né? Tem também, o tempo.com.br também tem. E o pessoal grava, gente, o tempo inteiro, e traz informações o tempo inteiro no portal, no YouTube. Então é só você ficar de olho. Vai. Para trazer algumas estatísticas rapidinho. Primeiro, o Paulo Brax ele foi anunciado no dia 23 de janeiro. Isso. Ele tem um pouco mais de um ano à frente do Atlético, ele vai para o seu terceiro treinador. Ou seja, a cada 4 meses o Atlético troca. Beleza. Desde que as decisões do Atlético deixaram de ser centralizadas para ser um presidente, para passar para um órgão colegiado, o Eduardo Domingues, se chegar, ele é o 10º. Ele é o 10º treinador. E desses 10, metade o Atlético trocou, assim, o seu comando com as mesmas figurinhas. Que foi o Cuca 3 vezes e o Sampaoli 2. Ou seja, assim, tá feio, né, Dimara? Tá feio. Essa trocação sem a definição de um perfil, a gente espera que quem tenha gostado de fato é a diretoria do Atlético. Porque já passou da hora de a gente ver uma lógica maior nessas trocas. Porque por enquanto elas não existem. O do Galo Trotters. Ele tá com a gente toda transmissão, todo programa, então agradecendo demais. youtube.com/otempo, youtube.com/@otempo esportes. Dê o seu like, mande a sua mensagem. A gente está esperando a sua participação aqui, tá? E agradecendo a audiência sempre. Ele falou o seguinte, esse vai durar 3 derrotas. Todos já sabem que a torcida do Atlético é a maior churrasqueira do Brasil. É a torcida do Atlético, é o nível de exigência, o que é que faz com que... Daqui a pouco, inclusive, a gente vai colocar, né, alguns treinadores e essa questão dos argentinos que passaram por aqui, pra gente comentar mais. Daqui a pouco a gente vai comentar Cruzeiro, mas eu queria que a Duda encerrasse essa primeira parte do noticiário do Atlético falando pra mim o que você acha que realmente queima os treinadores no Atlético. É o futebol brasileiro, né, Dimara? A gente pode tirar até do contexto regional, a gente tá vendo também do outro lado da lagoa com a questão do Cruzeiro, mas precisa dar tempo ao tempo e as diretorias precisam ter convicção. É muito difícil, né, a gente ficar cobrando do torcedor também. É preciso ter paciência, o torcedor, ele é muito passional, se entrega mesmo ao sentimento, tá mexendo com a emoção que é o time do coração. Então, com relação a isso, paciência e dê tempo pro cara. Assim, ele não vai ter uma janela de transferências praticamente pra conseguir ver qual peça ele vai sentir ali necessidade ou não. Gente, tá tudo bem, todo time brasileiro oscila, eu sempre gosto de comentar. O time, no caso do Campeonato Brasileiro, o time que menos oscila é o campeão. Sim. E tá tudo bem. Tanto que é regularidade, né? E que nessa primeira oscilação já não vire crise. Porque o Atlético tá lidando com um problema demais, igual o Colombo falou. Essa trocação de técnico, o trabalho tem que ser a médio e longo prazo, tem que parar de ser tão imediatista, essa busca por resultado. É claro que a pressão sobe, resultado, vaga na Copa do Brasil, vaga na Sul-Americana, disputando ali talvez Libertadores, uma vaga para Libertadores no Campeonato Brasileiro. Mas, gente, tem que ter convicção no trabalho. Se a diretoria acredita que o Eduardo Domingues é um nome, e na primeira oscilação não demita, não crie crise, dê tempo pro cara trabalhar em paz. É isso que é o nosso medo, né? Porque ela não espera mesmo, viu? Tá difícil, viu?
Mas tomara que haja, é só né? Pegar a entrevista aí de dezembro do Rubens Menin. A impressão que a gente falo todo dia aqui. A entrevista que ele deu a Helenice Laguardia é a maior prova de que o Atlético não tem a mínima convicção do que ele faz. Aí, o Sampaoli era bom, era ótimo, era excelente, era o Deus, e aí no sábado de manhã, no domingo de manhã, isso é soberba, que não sei o quê, vamos ter humildade, porque o prejuízo é grande. Ainda nem teve coragem de citar que era pro Sampaoli. Falasse o nome dele, pô. Joga indireta, não, E Dimara, Essa é o que a gente mais tem receio que aconteça novamente, né? Só uma última observação sobre a questão do projeto, né? Porque vamos lembrar, quando saiu o Milito, que já estava extremamente desgastado, tirou leite de pedra do time do Atlético no ano passado, começou aquela busca. Um dos nomes foi o Martim Anselmo, que está hoje no Botafogo. Exatamente. Ele não veio por conta do projeto. Então, como que o projeto do Atlético, essa convicção da diretoria, ela impacta também nesse mercado? Então, tem que estar aí bem de olho. E acabou buscando o Cuca, que tava difícil também pra ele falar, não, né? Graças a Deus que ele não veio. Amém. Como diria Eduardo Maluf, né? Projeto sempre vai ter, né? A questão é dar certo ou não, né? Porque o projeto, ele existe. O que dá certo e o que não dá. Então, depende qual a linha que eles estão adotando, né?